Eu queria que o senhor começasse me contando um pouquinho de como surgiu o SUS no Brasil. Teve a mão do senhor ali também. E é um. Pelo menos aqui eu posso até tomar a liberdade de falar pelo Felipe também. É um sistema que salvou o Brasil. E eu queria saber, salvando, continua salvando, e queria saber como que foi esse processo, como que isso surgiu, da parte política, da parte técnica, como é que tudo aconteceu? O SUS é uma criação nacional. Não se pode dizer que tenha este ou aquele. Tem muitos aqueles, né? Tem muitas personalidades da área da saúde pública que foram importantes para a criação do SUS. E isso é uma somatória de criadores, né? Muito importante a própria ideia da criação de um Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, até 1953, não existia. Ele foi criado no governo do Getúlio Vargas, quando ele foi eleito, em 1953. Antes disso, Getúlio Vargas também, em 1930, criou o Ministério da Educação e Saúde. Certo. E antes disso, até 1930, a função saúde no Estado brasileiro ficava no Ministério da Justiça, porque basicamente as ações desenvolvidas na área da saúde pública no Brasil eram ações de polícia sanitária. Naquele momento nós tínhamos grandes epidemias no mundo inteiro, então a maior atividade na saúde pública era controlar as epidemias. Então, varíola, febre amarela, peste bubônica, malária. E haviam algumas doenças para as quais não tinha muita solução, né? A psiquiatria, a loucura. O que fazer com o louco? Com o louco, pobre, a gente interna. E é isso que o Brasil inteiro fazia, e boa parte do mundo fazia, internava o louco pobre, para que ele não atrapalhasse a produção. O leproso, que sofria do mal de Hansen, da lepra, era internado compulsoriamente. O louco pobre também era internado compulsoriamente, não tinha opção. E o tuberculoso era internado compulsoriamente. Essas eram as três doenças para as quais tinha alguma coisa que podia fazer, que era o asilamento. Então, essa ação da polícia sanitária é basicamente o que alimentava os sistemas de saúde no mundo inteiro. Porque não existiam remédios. As cirurgias, elas começaram a ser feitas depois da descoberta da anestesia e depois da descoberta do que a gente chama hoje de antisepsia, evitar que o que eu estou operando se contamine, que é o que começou a ser desenvolvida na Inglaterra em 1865. Então, no início do século XX, tinha muita coisa para fazer, né? E os primeiros sistemas de atenção à saúde, o alemão, em 1885, com a criação do INAMPS deles lá, durante o período em que o chanceler de ferro tomou conta da Alemanha e criou a Alemanha a partir da Prússia, né? Nós tivemos o desenvolvimento de um sistema de saúde, o sistema de saúde alemão, baseado na Seguridade Social. Então, esse foi o primeiro grande movimento para criar um sistema de saúde como nós entendemos hoje, na Alemanha, do Otto von Bismarck, em 1885. Então, na verdade, o mundo inteiro veio evoluindo na construção de um sistema de saúde. Nós tivemos esses passos dados durante os dois governos de Getúlio Vargas, e depois sonhamos com um sistema de saúde de base municipal em 1963. Um ano antes da ditadura militar. Um ano antes da instauração da ditadura. Nós pensamos, na terceira Conferência Nacional de Saúde, em criar um sistema de atenção à saúde de base municipal. Mas veio a ditadura e os sonhos todos se perderam. Mas a ditadura, ela criou um processo que gerou a urbanização, né? O
Brasil era um país rural, mais de 60% da população morava no campo, Certo. e a tentativa de um processo de industrialização tardio, os militares fizeram muita força para para ter produção industrial no Brasil. E essa disposição, fechou-se o país à importação, o país começou a tentar produzir de tudo aqui. Uhum. É um processo de nacionalização forçado, né? São um exemplo das muitas bobagens que foram praticadas nesses anos após 64, é a própria tentativa que o Trump faz com a MAGA atualmente. É uma coisa tão absurda quanto. Uhum. De qualquer forma, foram 21 anos dessa tentativa. E durante esse período, o Brasil se transformou num país urbano. A maior cidade nordestina do Brasil era a Zona Leste de São Paulo, com 3 milhões de nordestinos que migraram. Meu Deus. Buscando emprego. É bastante E gente. trabalhar na indústria. Né? Uhum. E esse povo veio para cá, não tinha casa, não tinha escola, não tinha nada da saúde, que estava lentamente se estruturando para os trabalhadores que tinham carteira de trabalho assinada, que eram atendidos na época pelo INPS e depois veio a ser o INAMPS. Paralelamente a isso, havia uma luta contra a ditadura. Essa luta contra a ditadura acontecia em setores mais avançados do ponto de vista social no Brasil. E parte dela tinha uma participação muito grande dos trabalhadores da saúde, dos médicos, das enfermeiras, dos fisioterapeutas, das profissões de saúde. Por quê? Porque éramos nós que, principalmente, enxergávamos a dureza da situação social brasileira. É muito mais difícil para qualquer outra profissão, um engenheiro, um advogado, enxergar a péssima distribuição de renda, a pobreza, o sofrimento dos pobres. Nós, por outro lado, tínhamos muito claro isso. Quer dizer, o sujeito que ficava doente, chegava na porta de um hospital, não era atendido, porque ele não tinha plano de saúde, não tinha direito à previdência social. Então ele tinha que ir na porta de uma santa casa, na porta de um hospital público e se apresentar como um indigente. Então ele se apresentava como indigente e entrava numa fila. A hora que chegasse a vez dele, chegou. Se morrer no meio do caminho, também morreu. Assim era a assistência à saúde no Brasil. E nós começamos, os profissionais da área da saúde, e particularmente os médicos, começamos a estruturar um movimento de resistência e se articular com o que sobrou dos movimentos de resistência após o governo Médici. O governo Médici foi muito brutal, né? O tempo do Ustra, o tempo em que se matou quase 400 pessoas aqui no Brasil. O Geisel ainda mataria pelo menos mais 2, né? Que foi o Vladimir Herzog e o Manuel Fiel Filho. Mas o que existia de resistência foi apagado pelo Geisel e depois também pelo que aconteceu na guerrilha do Araguaia, onde os guerrilheiros se rendiam, eram mortos assim mesmo. Né? Mais de 70 pessoas foram mortas desse jeito. Então, o movimento contra a ditadura, feito pela sociedade civil mais ou menos organizada, por um lado. Por outro lado, a necessidade de atender a população por causa do processo de urbanização, né? E isso também mudou um pouco a estrutura organizacional do Estado brasileiro. Porque esse povo que migrou para as cidades começa a fazer pressão nas cidades por assistência à saúde. E essa pressão faz com que os prefeitos, que não tinham nada a ver com saúde, a saúde naquele momento era dominada pelo Ministério da Saúde, que fazia tomar conta das doenças infectocontagiosas, como a lepra, a tuberculose,
toma conta da loucura, em parte, os governos estaduais, que é quem tinha uma estrutura hospitalar própria, né? E a Previdência Social, que tinha uma estrutura hospitalar própria muito centrada nas grandes cidades. Aqui em São Paulo, nós tínhamos 5 instituições da Previdência, né? O Hospital Brigadeiro, o Hospital Ipiranga e o Hospital Heliópolis, e 2 hospitais da Legião Brasileira de Assistência, que era para atender pobre, que é o hospital que fica lá na área do Morumbi, e atendia apenas crianças pobres, que era o Darcy Vargas. Né? E o hospital na Celso Garcia para atender a mãe pobre, que é a casa maternal. Fora isso, não existia muitas outras alternativas, né, dentro da Previdência Social. Então, nós tínhamos os governos estaduais com hospitais públicos, as santas casas com uma parte da sua capacidade, 20%, para atender o indigente. A Previdência Social atendendo quem tinha carteira de trabalho assinado, tinha já uma incipiente em organização, o que chamamos hoje de medicina suplementar. Hoje atende 25% da população, na época 10, 11% da população no total. Uhum. As desigualdades regionais são fantásticas, naquele tempo também eram fantásticas. Então, nós não tínhamos um projeto assistencial para o país. E as cidades que receberam muita gente começaram a receber pressão da população. Então, é o prefeito que vai na missa e senta ao lado das pessoas, e os caras falam, mas não tem onde assistir, não tem onde ir. É o cara que vai e encontra o vereador no meio da rua. Essa pressão começou a acontecer. E começamos a desenvolver um sistema de saúde nas cidades. Exemplos disso, Campinas, aqui em São Paulo, Itu, no Paraná, Londrina, no Rio, Niterói, em Minas, Sobradinho, Montes Claros, Fortaleza, cidades onde havia pressão da sociedade pelo violento processo de urbanização pelo qual nós passamos, por um lado, e por outro lado, políticos que começavam a ser eleitos. Então, esse conjunto de coisas tem que ser levado em conta quando você fala no nascimento do SUS, o nascimento das ideias que levarão ao SUS. Antes disso, criamos o Centro Brasileiro de Estudos para a Saúde, o SEBS, em 1976, a Associação Brasileira de Programas de Saúde Coletiva, a Abrasco, tudo isso, o movimento de renovação médica no final dos anos 70, o REME, o Sindicato dos Médicos, a Associação Brasileira de Medicina, os conselhos regionais foram tomados pelo movimento de renovação médica. Então, é um movimento que tem múltiplos vetores que concorreram no início da década de 80, durante o período em que nós voltamos a eleger nossos governadores, que nós começamos a discutir que o INAMPS tinha que atender toda a população. Tudo isso foi sendo lentamente transformado. Eu poderia dizer para você, olha, não tem um herói, e não tem muitos heróis, tem muita gente que construiu o SUS. Eu, desde 77, quando me formei, já durante a faculdade também, eu fiz parte dessa resistência, vim aqui assistir, infelizmente, a missa de 7º dia do Vanuc Filho, quando ele foi assassinado pelo Estado brasileiro, isso em 1973. Então, é uma história que tem muitas dores e que terminou na construção não só de um SUS melhor, de um país melhor. Acho que o processo de redemocratização do Brasil foi muito importante. Escrever a 7ª Constituição brasileira foi uma tarefa fantástica da sociedade brasileira. A primeira Constituição que fala em direitos. A primeira, quando todos os países europeus, praticamente, têm nas suas constituições
Não só o direito à saúde, mas outros direitos também. A nossa também está falando em direito à habitação, direito à educação, direito ao transporte, o acesso, direito a uma sociedade mais digna.